Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre venda, como desenvolver habilidades de venda. E para estar falando um pouquinho aqui comigo sobre esse assunto, estou com a Juliana Costa Caretti, consultora e treinadora de vendas. Ju, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, sobre esse assunto. Hoje vamos falar de vendas, vamos aprofundar um pouco nesse tema e gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua profissão, por que você escolheu, trabalhar nesse ramo. Nath, muito obrigada pelo convite. Até que enfim deu certo. Quase 6 meses na espera para poder sentar aqui na tua bancada. Sim. Demorou porque a minha jornada é uma jornada de mãe, de empresária, de treinadora de vendas. Para que todo mundo que está escutando aqui, vendo a gente hoje, eu sou mãe da Angelina e mãe do Joaquim de 5 meses. O Joca nasceu em agosto de 2023. Sou esposa do Josué. Hoje a gente mora na roça, no interior de São Paulo, num lugar muito aconchegante que a gente escolheu para passar a nossa vida, ter paz, tranquilidade e viver também algo que a gente vê muito se pregar no dia a dia, mas às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar que isso é possível, que é a liberdade Sim. de tempo, a liberdade financeira, que a venda traz para a gente no dia a dia. Eu comecei a vender com 14 anos de idade no balcão da farmácia. Naquela época eu nem sabia direito o que era vender, porque foi a minha primeira experiência profissional, foi o meu primeiro emprego, eu estava ali querendo trabalhar para poder pagar os meus estudos, e eu caí de paraquedas no balcão de uma farmácia numa atividade extremamente mecânica, ir lá no balcão, nas prateleiras, pegar o remédio, ou checar se a receita estava correta e indicar para o cliente e para o caixa. Naquela época eu nem entendia com clareza que isso era um processo de vendas. Mas ao longo de toda a minha carreira, são 25 anos de jornada dentro da área comercial, eu passei praticamente por todas as áreas. Eu passei por comunicação de vendas, eu passei por estratégia de vendas, eu atuei no campo quando eu estive no Google, por exemplo, viajando na América Latina, para poder assinar os contratos para que o carro do Google pudesse passar e tirar as fotos daquilo que a gente vê hoje no Google Maps. Eu implantei programas de liderança de vendas, como, por exemplo, numa grande multinacional de cosméticos, que tem níveis de vendedores. Então, teve um nível específico que eu fiz toda a implantação desse nível para que esses grupos pudessem atuar, até que eu cheguei na diretoria comercial com 36 anos, comecei ali, 14 anos como balconista de uma farmácia e com 36 anos eu cheguei à diretoria comercial de uma grande empresa aqui do Brasil, com mais de 200 vendedores respondendo para mim. Eu vendi mais de 30 milhões de reais num único ano na pandemia, com técnicas muito simples de coisas que a gente vai falar aqui, e que desde então eu entendi que este era o meu propósito. Em 2021, a minha primeira filha nasceu, a Angelina, e a minha história de vida me fez tomar as decisões de deixar casa paga pela empresa, carro pago pela empresa, viagem internacional, salário gordo, bônus, que é tudo aquilo que todo mundo sempre sonhou quando senta na cadeira da diretoria, segurança financeira. Eu decidi deixar tudo isso para trás porque eu queria viver a maternidade de forma plena. Eu sou filha de mãe solteira, a minha mãe sempre foi uma mãe muito ausente, eu fui criada pelas minhas tias. Então, um dos meus propósitos era ver os meus filhos crescerem. Então, hoje, eu tenho a minha empresa, que é uma empresa de treinamento e consultoria. Eu trabalho junto com o meu marido, que é meu sócio, meu braço direito, esquerdo, as duas ele pernas. Que é o vendedor, né? Ele também é o vendedor. É engraçado que muita gente fala comigo no dia a dia no Instagram e acha que realmente está falando comigo, em alguns momentos está, mas eu já tenho uma equipe de vendas trabalhando para mim, a Carol, o Josué, estão atuando no negócio no dia a dia, e poder viver essa liberdade de estar em casa e acompanhar os meus filhos e fazer um negócio dar certo com o meu marido, tendo tranquilidade, obviamente que tem perrengue, porque a gente que empreende, principalmente no Brasil, tem muitos desafios. É a vida que eu escolhi, a vida que eu tanto queria viver daqui pra frente. Sim. Ô Ju, você acha assim que a pessoa, ela
nasce já um bom vendedor ou ela cresce e vai ali pegando habilidade? Porque às vezes a gente fala assim, meu filho desde pequenininho sempre vendeu, né? Às vezes um doce na escola, um gelinho ali. Você acha que a pessoa ela nasce, né? Tipo, é um dom ou ela vai, conforme o tempo, ela vai adquirindo habilidades na venda? Nath, eu faço doutorado nos Estados Unidos nesse momento, numa universidade americana. Agora, em 2025, esse é o ano que eu defendo o meu projeto. E desde 2018, eu venho estudando cientificamente se vendas é um comportamento natural, se é um comportamento nato, se as pessoas nascem com o dom de vender, ou se vendas é uma habilidade que é desenvolvida ao longo da vida. E hoje eu posso dizer para você, e até olhar mesmo para minha experiência de vida, que eu me lembro com 7, 8 anos, eu brincava de assinar cheque, qualquer coisa que me perguntavam, eu falava o preço, eu já queria vender para as pessoas. Mas por que isso sempre foi muito latente na minha mente? Eu sou filha de vendedor, meu pai é vendedor, apesar de eu não ter convivido com o meu pai, eu sei que o meu pai é vendedor, então tem um pouco desse DNA no dia a dia, mas eu sempre fui muito observadora e sempre entendi que tudo é com base numa relação de troca. Então, partindo desse princípio, vendas ela é uma habilidade que a gente treina, porque vendas requer treinamento de comunicação, então você precisa falar bem, você precisa saber escutar as pessoas, você precisa aprender a interpretar aquilo que as pessoas estão falando, porque o corpo fala, a linguagem verbal fala, a roupa, tudo comunica, o ambiente comunica, as situações comunicam coisas que estão por detrás daquela mensagem, então saber ler, interpretar a comunicação do cliente é muito importante, essa é uma habilidade. A segunda habilidade que todo vendedor precisa ter é a habilidade de liderança, porque a gente precisa saber como vai conduzir uma conversa de vendas. Isso significa que você tem que ser o líder desse processo do começo ao fim. Muitas vezes a gente já ouviu, até no passado, que o cliente sempre tem razão, sim, mas quando você vai vender alguma coisa, você precisa estar à frente da liderança dessa conversa, senão você não passa por pontos que são cruciais de um processo de vendas, como saber fazer o seu pitch, quebrar objeções, negociar e efetuar o fechamento das vendas. Tudo isso requer liderança. Então, essa é uma segunda habilidade que todo vendedor precisa, toda vendedora precisa no dia a dia, é conseguir exercitar e principalmente conseguir desenvolver. E a naturalidade que vem da nossa natureza é muito importante. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Então, a psicologia social, que é o que traz muitos insights dessa questão do quanto é importante a gente olhar para a nossa naturalidade, o nosso comportamento natural, vai mostrar que este pseudo-vendedor que acha que é nato ser vendedor é porque ele tem uma predisposição de um comportamento mais dominante. Isso significa que ele tem mais segurança emocional, mais clareza do que ele quer desenvolver, aonde ele quer chegar, com quem que ele quer se envolver no dia a dia. Diferente de uma pessoa que tem um comportamento mais inseguro, tem medo de falar com pessoas desconhecidas, não consegue se expressar com clareza, é mais contido. Então, tudo isso é um misto. Tem sim gente que vai agir com muito mais naturalidade, porque vem da personalidade dessa pessoa, mas também precisa desenvolver essas outras habilidades, como comunicação e liderança que eu citei aqui. Tá. Ô, Ju, vamos falar um pouquinho de cada, né? Vamos falar um pouco para quem é iniciante, que está iniciando aí na questão de vendas, e depois a gente vai entrar para quem já trabalha com isso. Para quem está iniciando, o que você vê, quais que são, assim, as qualidades que você falou, né, que ela precisa desenvolver, mas por que às vezes é tão difícil para quem é iniciante vender? Você acha, assim, o medo de vender, medo do fracasso? O que impede essa pessoa ali que está iniciando ter um bom resultado? Nath, quem está iniciando hoje um processo de vendas, que geralmente é uma pessoa que quer uma renda extra, ou já se formou, ou já trabalhou, já tem uma carreira e por acaso foi mandado embora do trabalho, e vai pegar aquele dinheiro da rescisão e decide investir num negócio. Essas pessoas hoje que são classificadas como iniciantes, se a gente for olhar para a parte fiscal aqui no Brasil, que são as pessoas que ganham até R$86 mil, que é classificado como microempreendedor individual,
Muitas vezes elas têm dificuldade de vender pela insegurança de começar um negócio sem saber com clareza aonde quer chegar, e tem 2 comportamentos que influenciam muito nessa jornada. O primeiro deles é o medo da exposição, que gera julgamento, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar em relação àquilo que eu estou fazendo. Será que as pessoas vão me validar? Será que as pessoas vão comprar de mim? Será que as pessoas gostam de mim? Porque quando você está se expondo, você está utilizando do princípio do reconhecimento. Eu me exponho, eu preciso ser reconhecida e ser validada. E muita gente tem dificuldade de autoimagem, de se olhar, de se conectar, de se conhecer, e acaba tendo muito medo da exposição. E o segundo medo que essas pessoas enfrentam é o medo da rejeição. E esse é o que mais dói para quem está começando. Por quê? Porque vendas é uma atividade que a resposta negativa é a resposta certeira. E quanto mais respostas negativas você toma dos clientes no dia a dia, o cliente vira para você: não vou comprar, não quero, não tenho tempo, não é o melhor momento, não tenho dinheiro, que no dia a dia a gente conhece como objeções. Isso nada mais é do que a natureza do processo de vendas treinando uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, aceitar a rejeição. Por quê? Porque vendas expõe o nosso comportamento. E muitas vezes uma pessoa que tem medo de ser rejeitada é porque ela já foi rejeitada no passado, por pai ou por mãe, ou por alguém da família, ou na juventude pelo primeiro, segundo relacionamento amoroso, alguém que você gostava muito e que disse para você: não quero, não gosto de você, não faz sentido estar com você. Então, o nosso inconsciente grava essa informação, e toda vez que você está na frente de um cliente, você percebe que esse cliente tende a não fechar negócio, o nosso cérebro automaticamente aciona um gatilho que traz para o córtex frontal essa informação, e muitas vezes essa própria vendedora, ela faz a venda não ser celebrada porque ela precisa continuar mostrando para o cérebro dela que a rejeição, mesmo sendo algo negativo, é algo que alimenta as emoções dela. Então, as nossas emoções, ela atrapalha as nossas vendas. As nossas emoções, elas podem potencializar as nossas vendas. Elas só atrapalham as nossas vendas quando a gente não reconhece qual emoção está dominando a nossa mente. E eu trouxe com clareza aqui para você essas 2 emoções que são primárias, que são emoções exposição e rejeição, são emoções que mostram os nossos gatilhos de luta ou fuga do nosso cérebro mais primitivo. Quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe em formação, uma das primeiras coisas que é formada no corpo humano é o pequeno cérebro que fica nessa região aqui atrás. Então, esse pequeno cérebro guarda 100% de todas as memórias da nossa vida, só que de modo inconsciente. E este pequeno cérebro é o que dá os gatilhos de luta ou de fuga. E muitas vezes, numa situação de rejeição, essa vendedora, o que ela faz? Ela prefere fugir da ação do que enfrentar a ação. Por isso que muitas vezes ela não consegue vender. Legal. Ô, Ju, e o que você pode falar assim que você vê os erros mais comuns de pequenas empresárias, empreendedoras que cometem no dia a dia em questão de venda? Nossa, Nath, olha, eu vejo muitos erros acontecendo no dia a dia, mas todos eles muito voltados para uma questão de imaturidade ou desconhecimento por conta do processo. Vendas é um processo muito fácil. É composto de 4 grandes atividades. Você tem que atrair e prospectar clientes, você tem que abordar esses clientes e demonstrar o que é a sua solução, esse é o número 2. O número 3, você tem que conseguir negociar com essas pessoas. E o número 4, você precisa saber liderar fechamentos. Então, o processo de vendas ele é muito fácil de você lidar com ele no dia a dia. Mas pequenas empreendedoras, empresárias que ainda são iniciantes, que estão começando o próprio negócio, muitas vezes elas falham por falta de conhecimento desses 4 passos. Elas também falham por desconhecimento das emoções que lideram ela, o comportamento que lidera ela no momento da venda, porque a gente precisa ter uma clareza muito grande. Existe uma incongruência, muitas vezes, entre aquilo que eu estou pensando na minha cabeça, aquilo que eu estou falando, a velocidade da nossa mente no pensar, muitas vezes não acompanha a nossa velocidade do falar, e isso também impede de prestar atenção com clareza e entender o que a pessoa que está na sua frente está te falando. Porque o cliente, ele fala tudo.
Sim. O cliente sempre vai te dar pistas. E muitas vezes a vendedora iniciante, a empresária iniciante, ela não consegue enxergar essas pistas. E aí como que ela erra. que a pessoa, assim, ela consegue ter uma clareza? Como consegue identificar isso? Ter essa clareza que você está falando dos pontos, né? Da venda, do fechamento, disso. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é simples, é só vender. E você vem com a questão dos passos. Como que eu tenho uma clareza que eu tô fazendo certo ou que eu tô fazendo algo errado que eu preciso mudar? A minha linha de processo de vendas, Nath, é vendas de acordo, vendas com base em comportamento. Tanto é que eu chamo isso de controle comportamental. Todo mundo precisa enxergar quem é a pessoa que está na sua frente. Por quê? Antes da gente falar de vendas, a gente está falando das relações humanas. E hoje a gente vive um momento de mundo em que as relações humanas, elas estão todas focadas aonde? Na tela do celular. Então, mais do que interpretar comportamento, eu preciso aprender a interpretar palavras. Por quê? Porque as palavras demonstram sentimentos que demonstram os comportamentos dos nossos potenciais clientes no dia a dia. Então, voltando aqui um pouco no que você estava me perguntando, muitas vezes essas empreendedoras, elas não conseguem enxergar o cliente que dá pistas que ele está pronto para decidir uma compra. Que tipo de cliente é esse? É aquele que geralmente chega no seu WhatsApp e pergunta assim, quanto custa? Aí essa empreendedora, ela já tem formada na mente dela um texto pronto de que ela precisa se apresentar, ela precisa falar o que ela vende e ela precisa perguntar, ela precisa falar da disponibilidade que ela tem. Quando uma pessoa te pergunta o preço e você automaticamente responde com a sua apresentação, não fica estranha essa conversa? A pessoa está perguntando o preço e você está falando quem você é. Aqui já começa a primeira incongruência do processo de vendas. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de respostas claras e diretas para que ele possa agir. Então, toda vez que um cliente pergunta o preço, isso significa que ele já chegou pronto. Ele já quer comprar. Ele quer comprar. Ele já te viu no Instagram. Ele já te viu na internet. Ele já olhou no YouTube. Ele já olhou o seu LinkedIn. Ele já pesquisou sobre aquilo que você vende no Google. Ele já pediu muitas vezes indicação e validação sobre quem você é e sobre o seu trabalho para pessoas que já te conhecem no dia a dia. E aí, quando ele chega pronto para comprar, porque muitas vezes o preço é algo que a gente esconde, porque o preço tem uma ligação muito forte com a nossa identidade, e você responde para essa pessoa, oi, aqui é a Juliana, eu trabalho com treinamento de vendas, em vez de você responder diretamente, custa R$5.000 e você pode parcelar em 12 vezes de 500, você está dizendo algo para essa pessoa que está do outro lado no WhatsApp que você não é confiável. Tá. Por que você não tá dizendo que você é confiável? Tipo, se a pessoa ela já chega direto perguntando o preço, então ela já vem com a intenção de compra. Exato. Então você não... a gente que faz isso tá fazendo errado se a gente fazer uma apresentação. Gente, eu achei que ia ser falta de educação. Não. Responder assim, tipo... eu sou a Nachelle, né? Um exemplo. Sem me apresentar pra essa pessoa. Por que a gente tem que responder diretamente o preço? Para gerar confiança. Para essa pessoa que está do outro lado da telinha do WhatsApp perceber e entender que você leu a mensagem, você entendeu a mensagem e respondeu aquilo que ela quer. Onde é que essas pessoas falham? É no próximo passo. Porque não é só um processo de falar o preço. É um processo de, na sequência, fazer uma pergunta. Como, por exemplo, você já sabe a forma de pagamento? Você está pronto para comprar? Você tem alguma dúvida em relação ao produto ou serviço? Você me achou pelas redes sociais? Você conhece com profundidade o meu trabalho? Todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui são exemplos de que a gente tem que fazer logo depois do preço. Para manter o quê? A conexão. Já manda direto. Para manter a conexão. Então, você recebe a pergunta do preço. Olha aí, gente, dicas, hein? Para vocês de vendas. É isso mesmo. Você recebe a pergunta do preço, você responde o preço e, na sequência, você faz uma pergunta. Por quê? Porque a pergunta é o que vai gerar conexão. A gente escuta muito no dia a dia que a gente precisa ativar gatilhos mentais na mente do cliente. A pergunta é o gatilho mental da reciprocidade. Porque toda vez que você recebe uma pergunta, Nath, o que você faz? Respondo. Exatamente. Esse é o ponto. E muitas vezes, quem está aprendendo a vender não tem esse conhecimento. Não tem essa clareza.
Por quê? Porque se eu falar o preço, será que essa pessoa ela vai achar caro demais? Ou será que ela vai achar barato demais? É óbvio que no dia a dia a gente também vai receber curiosos. É natural no processo Todo a gente ter dia, né? gente curiosa. Inclusive, existem estatísticas que falam que a cada 10 chamados que a gente recebe no dia a dia, pelo menos 9 pessoas são curiosas. Uma você vai conduzir a conversa de modo que talvez você chegue na apresentação ou na negociação e, quem sabe, no potencial fechamento de uma venda. Mas saber lidar com os curiosos é um filtro que todo vendedor precisa ter. Para quê? Para primeiro entender quem decide rápido, como nesse exemplo do preço, ou quem decide devagar, ou melhor, quem precisa de tempo para tomar uma decisão. E muitas vezes quem está iniciando um negócio não tem clareza da importância que você precisa continuar conversando com as pessoas que te deram não, que não te responderam, buscando formas de reativar essa conversa, de ter ganchos, de trazer essa atenção dessa pessoa de novo para você, porque hoje a gente tem já estatísticas que mostram que o acompanhamento às vezes tem que gerar 5, 8 pontos de contato para essa pessoa te dar atenção, para que você possa fazer uma apresentação, iniciar uma negociação e efetuar um fechamento. A gente vive uma sociedade líquida, no qual as pessoas desistem de tudo muito rápido. Desiste do casamento rápido, do namoro rápido, do emprego rápido e principalmente da venda muito rápido. Por quê? Ah, a pessoa não me respondeu mais, eu vou pro próximo. Não. Se essa pessoa ela é seu cliente ideal, entenda que... Você acha certo, então, tipo... Poxa, eu fui lá... Um exemplo. Ah, eu conversei com tal pessoa. Gente, eu fiquei 6 meses tentando negociar com a Ju. Hoje ela tá aqui. Então, não sou uma pessoa que eu sou uma cliente fácil. que decide rápido. É porque eu estava embarangada. O bebê nasceu tem 5 meses. Mas, assim, um exemplo. Se eu falo com uma pessoa e ela não me deu, assim, às vezes muita atenção, não me deu uma resposta, você acha que deveria continuar tentando com aquela pessoa? Mesmo de imediato você vê que ela não tem interesse. Então, Nath, a gente precisa entender qual é o momento e a situação da pessoa. Eu vou usar meu exemplo com você, porque é um ótimo exemplo para mostrar para as pessoas que muitas vezes, quando a gente não enxerga com clareza a situação do cliente, a gente desiste do cliente e perde uma venda. Sim. Por quê? Quando a gente começou a nossa relação, eu estava no final de uma gestação. Eu já queria ter sentado aqui nesta bancada ao longo do ano de 2024, mas por questões de agenda não foi possível. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa um processo de vendas com alguém é entender a situação atual daquela pessoa, porque a situação dela não é se ela tem ou se ela não tem dinheiro, mas é o que ela está vivendo na vida dela naquele momento, porque o que ela está vivendo vai influenciar no processo de venda e vai influenciar na decisão dela. E muitas vezes a gente não tem paciência para aprofundar numa conversa. E existe também um outro comportamento que muitas vendedoras, quando não têm muita experiência, não têm habilidade de fazer perguntas, não se envolve, não continua uma conversa porque acha que está sendo intrusivo, que está incomodando, que está falando sozinho ou que está falando demais. E essa falta de conhecimento dessa situação do cliente quebra o processo de vendas, porque se você não soubesse que eu estava grávida, e se você não soubesse que eu tinha parido, e se você não soubesse que eu tinha passado mal no pós-parto, e se você não soubesse que eu tentei 2 vezes vir o ano passado e as datas não casavam por conta da minha agenda. Sim. Foi isso que manteve o nosso relacionamento aquecido ao ponto de acontecer um fechamento. Agora, quando a gente desconhece a situação da pessoa que a gente quer vender, parece que ela não tem interesse. Então, todo começo de conversa de vendas tem um objetivo. Eu preciso saber quem está na minha frente. E saber quem está na minha frente é se esse cliente tem um comportamento mais dominante ou um comportamento mais inseguro, porque isso já dá pistas de como é que essa venda vai ser encaminhada. E o que ela está vivendo? Ela está vivendo uma transição de carreira? Ela está vivendo um luto? Ela está vivendo um problema no casamento? Ela está vivendo uma situação na maternidade? Ela está vivendo um problema no trabalho? Ela está vivendo uma questão financeira? A gente precisa saber a real situação das pessoas, porque isso nos dá pistas para saber se essa pessoa realmente vai comprar e quanto tempo vai demorar essa negociação. E às vezes não é, né? Às vezes demora, mas com carinho, com paciência. Eu falo que chega o momento da venda, né?
Ô Ju, você comentou a questão de algumas objeções de clientes, né? De como lidar com aqueles clientes, os curiosos, que eu acho que o que eu mais tenho dentro do podcast são os curiosos. Mas como lidar com aquele cliente? Eu acho que essa pergunta serve tanto para quem está iniciando, como para quem já vem há algum tempo na venda. Como que você lida com aquele cliente que fala assim, eu vou pensar. Eu vou ver com meu marido. Eu vou ver a finança. Que dica que você dá para se trabalhar com esse cliente? Nath, eu sempre ensino para os meus clientes nas consultorias, nas mentorias, nas empresas que eu atendo no dia a dia. Eu treino muitos vendedores dentro de empresas, eu atendo muitos empresários. E eu estou nesse momento vivendo... Eu vou até trazer um exemplo que eu acho que faz muito sentido. Eu estou vivendo nesse momento um exemplo de mostrar cada vez mais para as minhas alunas que toda objeção esconde uma dúvida, esconde uma insegurança. O cliente que diz que vai pensar, ele vai pensar porque ele não tem segurança de que você é a melhor vendedora. O cliente que diz que tem dinheiro, ele está querendo dizer para você que ele tem dúvida ele tem dúvida se você está pronta para entregar aquilo que ele precisa. A mulher que fala que vai conversar com o marido, existem duas possibilidades. Realmente ela não decide sozinha, e a gente vive no Brasil, num país no qual muitas mulheres ainda dependem dos maridos, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista emocional na tomada de decisões. Eu sou esse caso, eu não tomo nenhuma decisão sem falar com meu marido, ele não toma nenhuma decisão sem alinhar comigo, porque isso faz parte do nosso compromisso de casamento. Mas também existem as mulheres que mentem porque elas acham que se eu terceirizar a decisão, se eu colocar outra pessoa nessa negociação, quem sabe essa pessoa toma a decisão por mim? Então, eu sempre mostro para as pessoas com quem eu treino no dia a dia que toda objeção esconde uma dúvida e o melhor momento para você entender quais são as potenciais dúvidas que o seu cliente tem é na entrevista da abordagem. Conta para mim. Quando você vai tomar uma decisão de algo importante, você decide sozinha ou você envolve o seu marido? Depende. Depende da situação. Às vezes eu tomo decisão sozinha. Tá vendo? Como eu tô fazendo aqui com você um roleplay, de você se colocar na situação. Vamos pro dinheiro? No dia a dia, Nath, quando você vai fazer um alto investimento, comprar um produto de 5, 10 mil reais, você geralmente já reserva esse valor desse limite no seu cartão de crédito ou você prefere pagar isso geralmente à vista? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Hoje à vista. Se for para mim investir em algo, à vista. Você sabe o que significa quando você responde para o vendedor que você quer comprar à vista? Você está sinalizando para o vendedor que você potencialmente tem dinheiro. Sim. E aí não faz sentido lá no fechamento da negociação você virar pro vendedor e falar que você não tem dinheiro. Das duas, uma. Ou você mentiu quando você respondeu que você gosta de pagar à vista, ou você realmente não tem dinheiro. Não tem. Então, o cliente sempre vai dar pistas de como ele se comporta no processo de vendas. Mas essa empresária, essa vendedora essa empreendedora que precisa sentar na cadeira da vendedora, ela precisa saber perguntar para o cliente, no momento em que ela está conhecendo esse cliente, as potenciais objeções que podem surgir ao longo da conversa, porque lá na frente ela vai ter que lidar com isso de alguma forma. Sim. Então é melhor antecipar a informação do que ser surpreendida, porque imagina, você passou pela abordagem, você apresentou a solução, você persuadiu, você convenceu a pessoa, você mostrou valor, você negociou, você falou do preço e na hora que você vai apresentar a condição de pagamento, a pessoa vira para você e fala que ela não tem dinheiro, alguma coisa está errada. Já aconteceu comigo. Aconteceu assim, até uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é uma dúvida para quem está iniciando, porque muitas vezes aparece assim, a pessoa ela já sabe o seu valor, um exemplo do seu serviço. Ela já sabe que é aquilo e daí ela vem essa parte de negociação. Mas não dá para dar uma melhoria daqui, aqui, aí você faz todo um processo, se consegue, se não, às vezes tá ajudando também a cliente para não perder venda, que eu acho que a maioria das pessoas, eu vejo assim, eu vou abaixar o preço para mim vender.
né? Que é uma coisa que depois a gente pode entrar aqui nesse assunto. Mas aí você faz todo o processo e depois a cliente fala assim, ai, acho que eu vou deixar para depois. O que você pode falar sobre isso? Você acha que é aquela cliente que realmente quer fazer gente? Eu falo, será que eu tenho rosto de palhaço assim, né? Brincando? Porque eu falo, gente, não pode. A pessoa lá já sabe o seu valor, já vem com essa consciência, faz todo esse trâmite e chega no final e fala que Nath, não quero. Esse é um dos problemas universais que eu mais trato com pessoas que estão iniciando o negócio. Por quê? Primeiro ponto. As pessoas, elas lidam com vendas como se fosse um piloto automático. Já dirigiu um carro de piloto automático? Já botou o seu carro no piloto automático? Não. Porque eu não tenho carro. O José vive colocando... Porque como a gente pega muita estrada, dá para você programar a velocidade e deixar o carro no piloto automático. Sim. Eu acho aquilo fantástico, mas eu morro de medo. Por quê? Porque eu gosto de estar no controle. É você... né? Exato. E o piloto automático é o que tem feito a maioria das pessoas perderem vendas no dia a dia. Por que eu tô te falando isso? A cabeça de quem vende pensa da seguinte forma. Essa pessoa já me viu no Instagram, ela já sabe do meu currículo, Sim. Ela já conhece aquilo que eu vendo. Então, se ela chegou até a mim, significa que ela quer comprar. Por que a nossa mente pensa dessa forma? Eu vou falar de mim, tá bom? Eu tenho 41 anos. Eu sou daquela época que eu sentava na frente da televisão e eu via nos intervalos das novelas, que duram em torno de 3 minutos, você trabalhou com televisão, que nem eu e você, a gente sabe que ali entre 3 e 4 minutos é o que dura um intervalo comercial. E nesse período passa repetidamente grandes marcas por 30 segundos anunciando produtos, tá bom? E digamos que a Coca-Cola, que é uma marca extremamente famosa, a cada 3 minutos ela passava pelo menos 2 vezes. E você sempre escutava o tan, 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 que é o barulhinho do final do comercial da Coca-Cola. Então, o excesso de exposição da Coca-Cola para nossa mente manda uma mensagem para o nosso inconsciente que Coca-Cola é bom, que Coca-Cola é o refrigerante da família, que Coca-Cola... Tem que ter no Natal. Coca-Cola tem que ter no Natal, Coca-Cola tá presente em todas as festas, que Coca-Cola é o melhor refrigerante do mundo. Quando você vai no supermercado, você não precisa pensar para você comprar Coca-Cola. Às vezes ela nem tá na sua lista de compras, mas você passa na gôndola de bebidas, você vai lá na prateleira, pega a Coca-Cola, bota no carrinho, leva pro caixa, paga, vai para casa, você não discute o preço, você não imagina como é que se tá vencido ou não, você não olha rótulo, você não tem noção da quantidade de açúcar que aquilo tem, enfim, você leva para casa. E aí, quando essa empreendedora, essa empresária iniciante começa a vender, o inconsciente dela fala para ela que ela é a Coca-Cola. Só que ela não investiu 30 milhões de reais em mídia na TV aberta para passar 25 vezes que a grade de mídia, por exemplo, num horário nobre, para entrar no inconsciente das pessoas. Então, esse piloto automático, quando chega num cliente na frente dela, faz com que ela imagine que todo mundo já conheça ela. Todo mundo sabe o que ela vende, todo mundo tem clareza do preço. E aí, o que ela faz? Ela fica esperando vendas, ela sofre vendas. E hoje a gente vive uma competitividade, uma concorrência que não dá mais para a gente sofrer vendas. A gente precisa atrair vendas, ativar vendas. E é aí que mora uma grande dificuldade, porque quem está no piloto automático não consegue enxergar que tem que melhorar a marca pessoal, que precisa ter um bom posicionamento, que precisa produzir conteúdo, que precisa dominar os 4 passos de vendas, que precisa conhecer de inteligência emocional, de inteligência relacional, que precisa ter controle comportamental para fazer uma venda acontecer. O pessoal vai falar assim, vou desistir? Não desiste não. Tem que saber tudo isso, meu Deus. Antigamente era tão fácil, né? Ainda era é fácil. Era bem, eu falo assim, a vendinha lá, né, no armazém, lá da esquina da avó, você ia lá, você comprava, eu vou pagar quando? Depois meu avô vem aqui acerto, né? É só pra... Mas eu falo assim, a venda... É isso que você falou, acho que tudo um pouco, né? As nossas emoções podem ajudar
atrapalhar, às vezes, a venda, sim. Porque eu acho que se você não tá bem emocionalmente, como que você vai conseguir transmitir aquilo pro seu cliente, né? E é o que você falou, a questão da confiança. Mas pegando esse gancho, geralmente a gente tem a questão das promoções, né? Toda empresa faz promoção, toda empresa, porque às vezes, quero vender mais, ou às vezes tem algo no estoque, ou tem um serviço que eu quero ali. Mas assim, quando não são esses meses que a empresa faz a promoção, você acha certo a pessoa que está vendendo, ela diminuir, abaixar o valor dela, dos produtos, serviço, para fazer venda? Você concorda ou não com isso? Nath, eu não concordo, mas eu concordo e também não concordo. Por que que a minha visão ela é dúbia em relação a isso? Porque você, pensando do ponto de vista de produto físico, tá bom? Sim. Se você tem um produto físico que tem data de validade, você precisa tirar esse produto do teu estoque. Nada melhor do que uma promoção para você desovar estoque. Sim. Tá bom? Agora, se você vende um produto digital, se você vende o teu conhecimento, se você é uma infoprodutora, por exemplo, não faz sentido você baixar o seu preço e fazer uma promoção. Por quê? Porque o teu conhecimento, a forma de precificar uma venda de conhecimento é completamente diferente de você precificar um produto que está num estoque e precisa ser desovado. A mesma coisa quando a gente pensa do ponto de vista de serviço. Quando eu faço promoção de serviço, eu estou ancorando na cabeça desse cliente que o meu valor é baixo. E quando eu aumentar o valor, como é que eu justifico? Como é que eu negocio isso com o cliente? Por quê? Porque sim, preço é importante na tomada de decisão. Só que a geração de valor é o que faz o cliente tomar a decisão. E a geração de valor, ela passa por 5 grandes etapas, que é quando o cliente tem respondido à sua necessidade do ponto de vista que quem vende entende o problema, apresenta uma solução, mostra um caminho de resolver este problema, apresenta um produto e tem uma oferta que faz sentido. Então, promoção não cabe para todo tipo de produto ou serviço, mas cabe para aqueles que precisam de uma estratégia de caixa rápido. Sim. Então, muitas vezes, a empreendedora, a empresária que está com um problema e acha que é o preço dela, ela está com um problema porque ela não tem clareza do posicionamento que ela tem no mercado, do valor que ela tem no mercado e como ela demonstra isso através da identidade e da imagem dela para as clientes que ela tem. Então, é muito mais do que você só simplesmente pensar em vendas ou pensar em estratégias de marketing. Sim. Preço tem ligação direta com autoconhecimento. Pessoas que a vida inteira se acharam desvalorizadas e desvalorização tem a ver com falta de amor, e amor que vem de pai e mãe, amor base. Minha mãe não me criou, meu pai não me criou, não foram presentes, não me senti amado. Essa pessoa, quando ela cai no ambiente de vendas, ela se sente desvalorizada. Então, ela acha que o preço tem que ser baixo. Por quê? Porque quando alguém compra, eu sou reconhecida. E quando essa pessoa me reconhece, eu me sinto amada. Então, a gente tem que olhar muito mais para a parte comportamental do que só olhar para a precificação. Porque o comportamento responde muito mais do que o preço. Legal. Ô, Ju, vamos falar agora para as pessoas que já estão aí há bastante tempo na questão de vendas. Qual que é o maior erro que você vê para quem já está nesse caminho, sem ser iniciante, que as pessoas podem ali cometer no dia a dia em questão de vendas? Porque a gente sabe que todo mundo quer vender e quer vender mais e quer ganhar mais. No seu ponto de vista, você acha que é melhor vender mais ou vender com qualidade? O que você diz? Nath, hoje eu trabalho muito com aceleração de vendas para empresárias que já faturaram mais de 100 mil reais e querem escalar. Então, geralmente essas pessoas, elas têm um problema que é o seguinte: eu já conheço o processo de vendas, eu já tenho resultado, já entra dinheiro na minha empresa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para dobrar, triplicar, multiplicar o meu faturamento. E muitas vezes o que essas pessoas não enxergam é o comportamento de vendas através dos números. Vou trazer para você um exemplo. Uma vez aconteceu comigo de um cliente
que estava praticamente assim falindo quando eu entrei na empresa dele para começar a consultoria. E aí a primeira coisa que eu pedi para esse cliente foi: traz para mim, por favor, o seu pipeline de vendas. O pipeline de vendas nada mais é do que um registro de todas as prospecções e quais são os acompanhamentos que estão sendo feitos com esses clientes ao longo da linha do tempo. A primeira coisa que ela me respondeu foi: eu não tenho um pipeline. Na minha cabeça já pitou, é por isso que tá falindo. Jesus amado, que tamanho de problema é esse que eu fui me enfiar para poder resolver? E aí eu falei: então nós vamos fazer esse pipeline. Então a gente sentou e montou essa lista. Sim. Quando a gente começou a analisar essa lista, eu descobri mais de 5 milhões de reais de vendas que poderiam ter sido efetuadas e não foram efetuadas. Por que essas vendas não foram fechadas? Porque não tinha acompanhamento dos clientes. Não que tinha... é, tipo, a pessoa... O que seria esse acompanhamento? Só para mim entender. A pessoa, ela não fechou a venda antes, né? Mas ele chegou a conversar com essa pessoa, ela não fechou e não teve um acompanhamento, é isso? Foi mandado o orçamento, foi feito reunião de negociação, foi apresentada a solução, mas faltou o quê? Qual é a data que você vai me responder para a gente fechar o contrato? Que dia que você vai efetuar o pagamento? Muitas vezes as empresas que querem escalar não conseguem porque elas falham no fechamento. Enquanto as iniciantes falham na prospecção e na abordagem, porque não sabe como eu vou dar o primeiro passo, como eu vou começar uma conversa de vendas, como eu vou chamar a atenção, aqueles que já estão teoricamente grandes e querem acelerar, não conseguem porque não enxergam como fazer um fechamento de valor. No sentido de que não marca com o cliente datas que são importantes, como a data da assinatura do contrato, a data do pagamento, ou não entrega um link do cartão de crédito para esse cliente poder pagar. E aí fica fazendo o quê? Tá lá, sentado, esperando o cliente levantar a mão e falar: ei, fulano, eu vou depositar 100 mil na sua conta hoje. Ninguém acorda com o desejo de depositar 100 mil reais na conta de ninguém. E o que é esse acompanhamento? Eu costumo chamar de D3. A cada 3 dias, você toma a decisão de chamar a atenção desse cliente. Oi, fulano, tudo bem? A gente conversou na semana passada, você tinha me falado que a sua filha estava doente, aí ela melhorou? Ela foi no médico? Tá tudo bem? Pô, tô passando aqui para te lembrar que a gente tinha um compromisso de fechamento. Até agora você não efetuou o pagamento do link. Aconteceu alguma coisa além do que aconteceu com a sua filha que eu posso te ajudar a efetuar o pagamento hoje? Falta essa cobrança. Muitas vezes falta essa puxada de negociação. Por quê? Porque a maioria das vendas, elas se perdem por falta de acompanhamento. Quando a gente começa um negócio, como tudo é novidade, você sempre vai ter compradores. Mas ao longo do processo, quando o negócio começa a crescer, começa a entrar no piloto automático no sentido de que sempre vai aparecer cliente, sempre vai dar um jeito, sempre vai ter um resultado. Mas quem mais faz resultado é aquele que está acompanhando o dia a dia, olhando onde é que pode ter falhas no processo e que você precisa atuar de forma ativa nesse processo para resolver os problemas e trazer o dinheiro para dentro de casa. Ô Ju, e que dica que você pode estar dando para essas pessoas, né? Esses empresários que já estão há muito tempo no mercado e que, igual você falou, às vezes a pessoa ela entra ali no automático. Eu acho que São Paulo as pessoas vivem muito no automático, né? O ser humano vive no automático, não Gente, é São Paulo. Eu falo assim, é o ser humano. Porque aqui tudo é corrido, né? Uhum. E é aquilo que você falou agora, né? A questão do acompanhamento. Às vezes a pessoa ela não tem ali, não sei se dizer uma paciência, né? Mas de mandar uma mensagem para saber como que tá. Só pensa em questão do fechar. Eu quero mandar mensagem para fechar, para fazer esse fechamento de venda. Então, que dica que você pode estar dando aí para esses empresários, empresárias, empreendedoras que já tá há muito tempo e às vezes tá assim saturado um pouco também da questão de vendas? O que acontece muitas vezes, Nath, é que uma pessoa que já chegou em 300, 500, 1 milhão de reais de faturamento, seja mensal ou anual, essa pessoa muitas vezes ela vai muito mais focar na entrega, na operação do negócio do que no comercial. E aí o que ela faz? Ela contrata alguém para cuidar do comercial. E muitas vezes essa pessoa ela diz que tem experiência, mas ela não é treinada na cultura. E muitas vezes esse empresário não treina essa pessoa, essa empresária não treina a pessoa na cultura, porque ela nem sabe o que é cultura. Sim. Né? E aí qual é o problema? Onde é que ela cai? Que dica que eu preciso trazer para essa pessoa?
ela precisa primeiro entender que assim como ela tem um comportamento mais ativo, de execução, de botar a mão na massa e fazer acontecer, ela também oscila em comportamentos de mais insegurança, medo, que precisa de um empurrão. E aí, quando ela delega as atividades de vendas, muitas vezes essas atividades elas são delargadas. Porque se você já tem um negócio estabelecido, teoricamente ele já vende, ele já tem um fluxo de vendas. E o que precisa fazer neste dia a dia é entender, primeiro, quem são as pessoas que estão cuidando desse processo. Será que está a pessoa certa sentada na cadeira do comercial? Porque existe um perfil para você poder vender do ponto de vista comportamental. Você tem que ter boa habilidade de comunicação, como a gente já falou aqui, você precisa desenvolver habilidade de liderança, você precisa ter poder de influência, você precisa agir e pensar rápido, você precisa ser mais executor, você precisa ser um bom ouvinte, você precisa ter poder de análise para conseguir enxergar potenciais travas mais rápido no dia a dia. E muitas vezes a gente coloca uma pessoa introspectiva, que não fala, que tem vergonha, que se sente insegura, que tem medo na cadeira do vender. E aí a venda não se desenvolve. Por quê? Porque esse empresário está focado na operação e ele quer ver a empresa voar. Porque para ele, se a empresa está entregando, a empresa está girando. Só que a gente, muitas vezes, o empresário, essa empresária, ela esquece que o princípio da formação da empresa é vender todos os dias, porque eu só empreendo enquanto eu vendo. E não ter este olhar faz com que a empresa possa perder faturamento ou possivelmente quebrar. Então, a dica que eu dou é: quem tem um negócio precisa priorizar a área comercial, precisa priorizar a venda, precisa estar presente, precisa fazer reunião de alinhamento toda segunda-feira para checar a prospecção, precisa fazer reunião de fechamento toda sexta-feira para checar os pagamentos. Quem disse que estava fechando o negócio e que ia pagar, se pagou. Por quê? Porque se a gente entra no final de semana, a energia cai. Qual é a energia do final de semana? Nossa. Eu vou pro churrasco, eu vou com a minha família passear, eu vou viajar, eu vou sair de casa, eu só quero dormir, eu quero passear com os meus filhos. Você tá pensando que você vai pagar um fornecedor, um prestador de serviço, alguém que vende um produto para você no final de semana? Não. Então a gente precisa muitas vezes também entender como é que o nosso cliente pensa. Essa é a segunda dica que eu dou. Quanto mais rápido eu entendo como o meu cliente pensa e ele se comporta, mais eu consigo vender para essas pessoas. Sim. Ô Ju, fale um pouquinho, né, sobre a importância do autoconhecimento para as vendas. Que a gente falou toda dessa questão, né, do comportamento, de você entender. Então, fale um pouquinho qual que é essa importância, se você tem um autoconhecimento, se você tem uma inteligência emocional, o que isso pode te trazer de benefício na hora da venda? Nath, hoje eu enxergo como principal benefício na hora da venda, o autoconhecimento, ele traz a clareza de quem eu sou e com quem eu estou lidando. Muitas vezes a gente entra na venda sem saber com quem que eu estou lidando. E eu não sei com quem eu estou lidando porque eu não sei como eu funciono. Tem gente que vai empreender, abre o próprio negócio por amor ao produto, por amor ao serviço, por amor aos estudos, aos 20 anos de carreira numa empresa, numa multinacional, aos 10, 15 anos que se dedicou a uma faculdade, a uma especialização, que é muito louvável isso. A gente precisa de pessoas muito bem preparadas tecnicamente para entregar aquilo que a gente se propõe a fazer, a vender no dia a dia. Mas muitas vezes as pessoas elas travam na hora da venda, por quê? Porque venda mexe com as nossas vulnerabilidades. Você tem que estar bem todos os dias e quando você não está bem, você precisa se respeitar. Você precisa conhecer quais são os seus limites, você precisa entender como é que funciona o seu comportamento. Comportamento não é eu estou bem, eu estou sorrindo. Meu comportamento é quando eu me sinto com raiva, o que eu faço com essa raiva? Quando eu estou triste, como é que eu acolho essa tristeza? Quando eu me sinto com medo, como é que eu entendo aquilo que me deu gatilho, que me fez sentir medo? Quando eu conheço as minhas emoções e entendo o meu comportamento, isso gera comportamento espelho, porque eu consigo enxergar no cliente que está na minha frente o momento que ele está sentindo raiva, o momento em que ele está sentindo medo, o momento em que ele está sentindo tristeza, e isso vai colaborar para que eu consiga perceber se eu vou conseguir ter sucesso. Isso significa que o dinheiro vai cair no meu bolso, vai vir para o meu bolso com o fechamento de vendas ou não. Por quê? Porque toda emoção esconde uma decisão. Sim. Uma pessoa triste, ela não toma decisões na hora.
ela tá fragilizada. Pessoas fragilizadas não tomam emoções, não tomam decisões na hora. Eu te digo isso porque eu trabalhei no ramo funerário por quase 3 meses. Caramba. Eu via nitidamente na recepção da funerária que, sei lá, pai de fulano morreu, o filho tá ali, o filho não conseguia tomar decisão sozinho. Tinha que vir um tio, um primo. Por quê? Porque alguém que tá de fora daquele contexto emocional tava ali para resolver a parte prática, a parte racional do processo. Por quê? Porque o filho não conseguia escolher a urna funerária, o filho não conseguia escolher a roupa que o pai ia ser sepultado, porque emocionalmente ele estava triste. Pessoas tristes não tomam decisões. Pessoas com medo tomam decisões? Tomam, desde que elas estejam estressadas. Por quê? Porque o estresse faz você sair da sua zona de conforto. E a gente tem que entender muito sobre gente para conseguir vender. Não é entender sobre produto. Eu vejo hoje muitas pessoas apaixonadas e especialistas nos produtos e nos serviços que elas desenvolvem. Mas a gente não vê pessoas apaixonadas por gente mais. Sim. Por quê? Porque se apaixonar por gente dá trabalho. E ninguém quer trabalho, né? Afinal de contas, é muito mais fácil olhar a vida dos outros pela rede social e imaginar o que essa pessoa está vivendo do que ter que lidar com ela no dia a dia. Sim. E esse é o desafio, entendeu? Sim. Por isso que eu digo, vender é fácil. Porque o processo é fácil. O desafio é lidar com as pessoas. Ô, Ju, e hoje, qual que é, assim, o seu maior desafio dentro da sua empresa? Você como treinadora aí no dia a dia, qual que é o seu desafio que você fala assim, isso pra mim é um desafio? Tem algum desafio? Não vai dizer que não tem, hein? Tem, como todas as empresas, eu vivo muitos desafios. Eu tô vivendo um momento de virada, no sentido de que existe aí novos produtos sendo lançados, uma necessidade gritante de aprender sobre tráfego pago. Por isso que o meu marido e meu sócio hoje é a pessoa que assumiu isso dentro da empresa. Sim. Porque eu sou a cara, eu sou o rosto, eu sou quem entrega, mas existe um bastidor que precisa ser feito no dia a dia. E o nosso desafio está justamente aí. Por quê? Porque eu tenho 25 anos de venda porta a porta, de relacionamento, de conversa com pessoas, de liderar as pessoas através da conversa. E a rede social, ela é um mundo completamente diferente daquilo que eu vivia até então. A linguagem, a forma de você se expressar, a forma de você aparecer, de se comunicar. Uma hora é Reels, outra hora é carrossel, outra hora sem fazer stories, outra hora sem fazer não sei o quê. Isso é muito confuso para quem não nasceu no digital e não viveu uma jornada de digital de aprendizado. Eu tenho 40 anos, eu tô aprendendo digital tem 3 anos. Eu posso dizer para você que o digital começou a fazer muito sentido dentro do meu negócio não tem 4, 5 meses. Por quê? Porque a gente entendeu quem é o público, a gente conseguiu se comunicar melhor com o público, provocar cada vez mais identificação, ter mais intencionalidade, mas operar ferramentas de inteligência artificial, tráfego pago, não fazem parte do nosso dia a dia, da minha geração. Então, tudo é um aprendizado, acaba sendo um desafio. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendore, oficial de Alphaville, quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen, que faz as sandálias de luxo. Eu falo que a gente sai de Havaianas, mas sai no luxo, né? E no conforto. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Ju, pra gente encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Deixe também sua rede social, onde o pessoal pode te encontrar. Gostei da Ju, quero entender mais sobre venda, o que eu posso fazer? Tenho uma empresa, quero trazer algum treinamento. Você faz treinamento também, né, nas empresas? Faço sim. Então, deixa aí pro pessoal de casa, onde pode te encontrar. Minha rede social é @JulianaCostaCarete no Instagram, @JulianaCostaCarete no LinkedIn. São as 2 redes sociais que eu estou mais presente. Tem que vir um YouTube, né, Josué? Não vai demorar pra gente começar Josué também. tá aqui só nos bastidores. Fomentar o YouTube. Hoje eu trabalho com mentoria de vendas, eu trabalho com treinamento de vendas, palestras, consultorias para empresas. O meu foco é 100% para empresárias, para pessoas que já faturam mais de R$100 mil, que já saíram daquele estado iniciante de tantas incertezas e de tantos problemas que elas vivem. Eu estou muito mais focada na aceleração de resultados de negócios, voltada muito mais para mostrar essa questão do quanto o comportamento influencia nos resultados de vendas e o que pode ser feito em 90 dias para ajustar os comportamentos, melhorar os processos e trazer cada vez mais resultados. Trazendo aqui uma mensagem final para todo mundo que está escutando a gente hoje, Nath, eu acho que essa empresária, essa empreendedora que escutou a gente aqui, que teve um boom de informações sobre a importância do comportamento, eu acho que o primeiro passo, a dica que eu quero dar para essas pessoas é: se conheça. Sim. Se conhecer não é olhar no espelho, se conhecer não é saber a roupa que você gosta e que cai bem em você, se conhecer não é saber a cor do batom que tem mais que combina mais com o teu tom de pele. Se conhecer é saber como é que você lida com você mesmo, como é que você lida com os outros, quais são os limites que você impõe nessa relação e o que você pode fazer para estabelecer cada dia mais conversas que vendem. Porque são as conversas que fazem a gente vender. Então, quanto mais a gente conversar não é dominar a conversa falando o tempo todo, mas é estar disponível para uma relação. Para ouvir também, exatamente, né? É abrir as portas do seu mundo para que alguém possa entrar e pedir permissão para o outro para que você possa entrar no mundo dessa pessoa também. É isso que dá bom, é isso que traz resultado, é isso que faz venda, é isso que move o mundo. Ju, gratidão por você estar aqui no Natcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Se você ainda não compartilhou o nosso podcast de hoje, compartilha. E eu espero vocês no próximo Natcast.